Por que será, né? Eu tô feliz, porque eu tô viva, porque tá sol, porque a gente tá junto eu com tô você. feliz, porque graças ao bom Deus existe uma luz no fim do túnel, Solange. Existe, uma pro luz nosso é país. pequena, mas ela existe, né? Fique aqui com a gente no Falando Nisso, você sabe que é o melhor momento das nossas vidas. Antes de começar, bora refletir um pouquinho? Posso mandar um beijo? É verdade. Desculpa só te interromper, eu sei que a gente meio que combinou, mas eu esqueci. Quero mandar um beijo para uma das pessoas mais importantes, se não a mais da minha vida, pro meu pai Lázaro, que tá aí na fotinha junto com a minha mãe. Ai, querido, seu Lázaro. É muito querido mesmo. Hoje é aniversário dele, é uma pessoa do bem. Sol, sabe o que é interessante do meu pai? Todos que conhecem o meu pai, ou que já trabalharam com o meu pai, que convivem com o meu pai, todos têm algo muito bom para falar dele. Isso é muito bom, né? Aliás, Te amo, se pai. existe anjo na vida, o Lucas foi feito por dois. Obrigado, Sol. Porque são pessoas do muito coração. Um beijo, seu Lázaro. O senhor sabe quanto eu amo o senhor também, viu? Bom, bora refletir um pouquinho? Parece que essa mensagem veio com o que aconteceu ontem no país, né? Não há mal que resista à força da fé, não há mentira que não seja revelada. Porque quando Deus está do seu lado, aí sim, você sente o quanto você pode suportar e a vitória é sempre certa. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Sol, novo medicamento testado por brasileiros é eficaz para quem sofreu infarto e foto de Gilmar Mendes viajando para Portugal bomba na internet. E nas nossas redes sociais tem prêmios para você, além de também você poder fazer sua pergunta. Bom, a gente vai conversar com você também, é claro, e você pode participar aqui ao vivo fazendo sua pergunta. E os prêmios, esse kit da Santa Casa Maternidade, você vai escrever uma frase no Face dizendo por que você merece ganhar, então, esse kit da Santa Casa de São José dos Campos. A frase mais criativa, amanhã à tarde sai no nosso Face, no Instagram, o mesmo processo para você concorrer aí, o kit da Ortovip, tá bom? Então você corre lá para cuidar muito bem da saúde da sua boca. Bora conversar bastante? Muito, aliás, dia de beleza e saúde. Antes de chamar o entrevistado, olha só, a Rosângela Donizete, a Ana Paula, a Santa Lúcia, a Rose de Pinda, o Douglas de Ilhabela. Ô, Gabi, espelhei pra nós, Gabi, pra mostrar todo mundo aí. Tá todo mundo mandando beijinho, Luquinha, pra nós. Que queridos. Tá Beijo vendo? pra vocês. Aliás, deixa eu mandar um beijo especial. Vi desculpazinha de Caçapava, era pra ter mandado ontem, mas eu esqueci. Uma querida, linda, que eu tive o prazer de conhecer. Adoro você, Solange. Beijo pra você. Amanhã eu vou estar em Caçapava, amanhã. Eita. Bom, a gente já ouviu falar que o vírus que provocou o pior surto de gripe nos Estados Unidos da última década já está no Brasil. Ele chama H3N2. Quais são os sintomas, a diferença para o H1N1, que já matou muita gente o ano passado? O H3N2 já matou 2 pessoas aqui na região, em Taubaté, uma terceira com suspeita. Você sabe se você pode tomar vacina ou não, Luquinha? Pois é, Solange. Na verdade, a gente pensa assim, será que a vacina que eu tomei ano passado para H1N1 dá para essa também ou é diferente? Então, eu não sei, mas ele entende tudo. Quando a gente fala em vacina, só tem um nome que a gente lembra. Verdade. Doutor Paulo Miragaia, ele Ei, doutor! Obrigada, viu, doutor? Ei, doutor, que olha, pedala que é uma beleza, viu, Solange? O homem do spinning. Eu vou te falar, hein? Pedala que é uma beleza, O homem doutor? do spinning, por favor, doutor Paulo. Vamos conversar. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, viu, doutor? Agradeço o convite. E eu mostrei algumas perguntas já para o doutor, e essa questão que você falou, Luquinha, antes da gente falar dos sintomas, da H3N2, é justamente a dúvida que muita gente tem. Eu tenho que tomar todo ano a vacina contra a gripe, doutor? Sim, a vacina contra a gripe é importante que faça todo ano, devido às altas mutações que o vírus tem. Tá? Por você ter ideia, esse ano, você já falou, nos Estados Unidos teve uma epidemia muito forte com o vírus H3N2. O que aconteceu lá? Que felizmente espero que não aconteça aqui. Lá o H3N2, ele tem uma cepa que a gente chamava de Hong Kong. Hong Kong. Essa deu azar, porque a cepa, o vírus que chegou lá era um vírus Singapura H3N2. Tá? Então, assim, a virulência é maior porque é um vírus com uma mutação nova. Felizmente, tá? A Organização Mundial de Saúde, ela faz um vírus para o hemisfério norte, na época deles, e uma para o hemisfério sul, que é o nosso. O nosso já é modificado. Então, provavelmente, a eficácia da nossa vai ser melhor que o que aconteceu nos Estados Unidos, que o nosso vai ser
o H3N2, mas na cepa Singapura. Ok, que já tem a vacina para isso. A gente vai falar sobre a vacinação, formas de transmissão e sintomas, viu, Luquinha? Tem muita gente perguntando também aqui, Solange, a questão se esse vírus, ele pode aqui no Brasil se autotransformar e de repente mutação mesmo e precisar de outro tipo de vacina, ou não? A chance existe. Existe. Tá? Existe. Tá? Assim, para você ter ideia, né, os vírus, eles são selecionados pela Organização Mundial de Saúde. Então, todas as vacinas que são feitas em qualquer laboratório, feito pela rede pública, são os vírus que foram selecionados pela Organização Mundial de Saúde. Então, tem 2 vírus B e 2 vírus A. Entendi. Esse ano é o H1N1, que é o famoso, e o H3N2. E tem 2 cepas B. Só que vão ter 2 tipos de vacina no caso da B. Na rede pública é um B só, que vai contemplar a vacina. E na particular são 4. A gente vai ver como é que você pode se imunizar de uma forma geral para não pegar gripe este ano, viu, Luquinha? Perfeito. Isso agora a Solange traz pra gente, junto com o Marvin Pinho também, as notícias da redação. Numa votação acirrada, o habeas corpus do ex-presidente Lula foi negado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a prisão do ex-presidente não será imediata. A gente vai saber o que acontece a partir de agora com ele, o nosso repórter Douglas Santucci, que está em Curitiba. Boa tarde, Douglas. Oi, Solange, uma boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Falando Nisso. É sempre um prazer participar aqui com vocês. Estou aqui em frente à Justiça Federal no Paraná, local de trabalho do juiz Sérgio Moro, mas ele não deve trabalhar aí contra o ex-presidente Lula nos próximos dias. Para explicar o que deve acontecer a partir de agora, como é o costume, o juiz Sérgio Moro deve aguardar que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, a 2ª instância da Lava Jato, que eles notifiquem aqui a Justiça Federal. O processo está concluído em 2ª instância. Isso deve acontecer quando? No dia 10 de abril, os advogados de Lula devem apresentar os embargos dos embargos de declaração lá, em Porto Alegre. Na sequência, isso deve ser pautado para alguma sessão. A sessão acontece normalmente na quarta-feira. No dia 11, então, não vai acontecer praticamente. É no dia seguinte, muito rápido. A partir do dia 18, pode acontecer essa definição. Negados os embargos dos embargos de declaração, aí sim, os desembargadores emitem aqui um comunicado para a Justiça Federal. Concluído o caso por aqui, pode executar a pena. E aí o juiz Sérgio Moro determina a execução penal, expede um mandado de prisão contra o ex-presidente Lula. Ele deve ficar detido no Complexo Médico Penal de Pinhais, que fica na região metropolitana aqui da capital paranaense. Por quê? Porque ele responde a outros processos aqui na Justiça Federal. Tem aquele caso do terreno em São Paulo para o Instituto Lula, do apartamento vizinho ao dele em São Bernardo do Campo e também o do sítio de Atibaia. São 2 processos aí que estão correndo e ele deve comparecer aos atos do processo. Não seria justo aí também, aqui pensando no dinheiro público, que ele ficasse longe e tivesse que ser trazido aí toda vez que fosse acionado pela Justiça. Por isso que ele deve ficar aqui, tirando que é um complexo que já está preparado para receber aí detentos da Operação Lava Jato. Tem todo um esquema de segurança, não tem a presença de facções criminosas naquele local, coisas que são bastante importantes aí por critérios de segurança. Imagina aí, tanto o Lula quanto o Antônio Palocci, Eduardo Cunha, poderia ser utilizado em uma rebelião como moeda de troca. Existe essa preocupação com os políticos. Basicamente é isso. O Lula pode ser preso antes disso? Pode, é um costume, não está no Código de Processo Penal que o embargo dos embargos de declaração deve ser aguardado antes do cumprimento da pena. Já aconteceu, inclusive, antes disso, o juiz Sérgio Moro determinar aí uma execução penal. Porém, vamos ver aí. No caso do Lula, eu imagino, opinião pessoal e conversando com especialistas, que ele vai aguardar o trâmite, a notificação do TRF4 para evitar polêmica. Porque você sabe, os advogados do Lula já adoram o juiz Sérgio Moro, já entraram com mais de 30 pedidos de suspeição. Se não me engano, 36 pedidos de suspeição, que é para tirar o Moro do caso, ou dos casos, que envolvem o ex-presidente. Basicamente, este é o giro, todas as informações. Para qualquer coisa também a gente está à disposição. Um grande abraço para você, um grande abraço a todos que nos acompanham por aqui. Tchau, tchau.
grande beijo, Douglas Antucci. Pois é, os advogados do Lula parece que adoram mesmo o juiz Sérgio Moro. E a defesa do Lula, viu, Luquinha, disse em nota agora há pouco que vai tomar todas as medidas legalmente previstas para evitar a prisão. Essa novela já deu o que tinha que dar, né? Bom, e logo depois de proferir o seu voto a favor do habeas corpus do ex-presidente Inácio Lula da Silva, sempre ele, o ministro do STF, Gilmar Mendes, ele deixou o plenário da corte e foi às pressas. A gente vai saber o porquê com o nosso repórter Marvin Pinho, que está na redação do Falando Nisso. Marvin. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas, e também quem acompanha o Falando Nisso. O Gilmar Mendes deixou o plenário das cortes às pressas, às pressas, porque precisava pegar um voo rumo a Portugal para participar de um seminário em Lisboa, no Instituto Brasiliense de Direito Público. A foto do ministro dentro do avião viralizou nas redes sociais, enquanto os colegas ainda seguiam no STF para a votação, que foi até quase 1h da madrugada. A foto foi postada no Facebook da economista Renata Barreto, que afirmou que o ministro estava aí, entre aspas, na classe executiva, claro, né? E a postagem teve mais de 30 mil compartilhamentos, Sol. Pois é, dentre esses compartilhamentos, teve gente dizendo que estava em Portugal e estava louco para cruzar o Gilmar Mendes lá nas terrinhas portuguesas, viu, Luquinha? Pois é, a consideração que ele tem com o país é enorme, né, Sol? A gente vê por essa E com dinheiro atitude, público né? também, né? Porque já estava em recesso, descansaram pra caramba. A votação já foi ontem porque ele estava em recesso. O cara vota e vai embora. Quanto recebe um ministro do STF? Eu vou levantar. A gente dá uma pesquisada e a gente levanta para vocês aí de casa também. Perfeito, né? Bom, a gente conversa com o Marvin agora sobre as estradas. Marvin, alguma anotação para o motorista que está na Tamoios? Lucas, o trânsito flui bem na Tamoios agora, o motorista não encontra pontos de lentidão em nenhum dos sentidos. Vale sempre aquele recado que, por causa das obras, alguns trechos pode ter alguma interdição de uma faixa ou outra, mas o motorista faz uma boa viagem sim. E a mesma condição da rodovia Presidente Dutra. Boa viagem para o motorista aqui no trecho do Vale do Paraíba, só pode encontrar algum ponto de parada lá no trecho de Guarulhos, Lucas. Obrigado, viu, Marvin? Imagens aqui da balsa para quem aguarda em São Sebastião para a travessia para Ilhabela. Apesar de bastante movimento, segundo aqui a gente pode perceber, 30 minutos, tanto para quem está em São Sebastião quanto quem está em Ilhabela esperando. O que a gente vê é um sol forte. Aliás, em São José dos Campos, né, muito lugar do vale amanheceu com nublado. Depois vem um sol forte e a previsão é de chuva. Em Campos do Jordão, a máxima é 23 graus. Agora à tarde também deve chover em Jacareí, máxima de 28, mesmo em Taubaté. E em Lorena, máxima de 30 graus. Previsão também de virada de tempo, chuva forte em Caraguatatuba, máxima de 28 graus e máxima de 28 também em Ilhabela. São José dos Campos, máxima de 27 graus. Hoje tem previsão de chuva só. Agora, segundo a previsão, para sexta, sábado, domingo até segunda-feira, tempo instável, sol entre poucas nuvens, máximas aí em média de 28 graus. Empresários poderão limpar o nome, também investir, e a gente já comenta com vocês essa notícia, uma boa notícia para você, empresário, no próximo bloco. Não sai daí. Daria minha vida